O que é autismo? O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. A ONU estima que em todo o mundo, 1 em cada 160 crianças tem transtorno de espectro autista. Desse modo, é importante sabermos um pouco mais sobre os sintomas dessa condição tão comum na vida humana. Os sinais de alertas do neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 ou 3 anos de idade. A prevalência maior encontra-se no sexo masculino. A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno e o encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral. As causas do autismo não são totalmente conhecidas, mas as pesquisas na área são cada vez mais intensas. Sabe-se que a genética e agentes externos desempenham um papel-chave nas causas do transtorno. Segundo o Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais, o DSM-5, pessoas dentro do espectro autista podem apresentar déficit na comunicação social ou interação, como a linguagem não verbal e a verbal, e também na reciprocidade emocional, de padrões estritos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos e hipo- ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Todos os pacientes com autismo partilham estas dificuldades, mas cada um deles será afetado em intensidades diferentes, resultando em situações bem particulares. Apesar de ainda ser chamado de autismo infantil, pelo diagnóstico ser comum em crianças e até em bebês, os transtornos são condições permanentes que acompanham a pessoa por todas as etapas da vida. Os sinais do espectro autista começam ainda na primeira infância e persistem na adolescência e durante a vida adulta. A condição acomete cerca de 1 a 2% da população mundial, com maior prevalência no sexo masculino, e as causas são multifatoriais, com grande influência genética, mas também com participação de aspectos ambientais. Algumas outras condições podem acompanhar o transtorno de espectro autista, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, a depressão, a epilepsia e a deficiência intelectual, essa com ampla variabilidade. Os fatores de risco para o autismo levam em consideração algumas características, sendo o gênero. Meninos são de 4 a 5 vezes mais propensos a desenvolver autismo do que meninas. A genética. Famílias que já possuem histórico de autismo correm riscos maiores de novos casos. Condições de saúde prévias. Crianças com alguns problemas de saúde específicos, como a epilepsia e a esclerose tuberosa, tendem a ter mais risco de desenvolver autismo. A idade dos pais. Alguns estudos apontam que quanto mais avançada é a idade dos pais, maiores são as chances da criança desenvolver o autismo até os 3 anos de idade. Existem também diferentes tipos de autismo, que são classificados de acordo com o quadro clínico. O autismo clássico, de maneira geral, pode ser definido por pessoas que são voltadas para si mesmas e que não estabelecem contato visual e não se comunicam tradicionalmente por meio da fala, e possuem dificuldade de compreensão de metáforas e enunciados simples. O grau de comprometimento pode variar de caso para caso, podendo apresentar deficiência mental. Já na síndrome de Asperger, as pessoas apresentam as mesmas dificuldades de comunicação e interação, mas em um nível menor. Muitas vezes são muito inteligentes, podendo ser diagnosticados como gênios nas áreas em que dominam. O distúrbio global do desenvolvimento. O paciente é considerado dentro do espectro autista por possuir dificuldades de comunicação e interação social, mas os sintomas não são suficientes para incluí-los nas categorias anteriores, o que dificulta muito o diagnóstico. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre saúde mental e outros temas.